Olá, bom dia, espero que esteja tudo bem com você, espero que esteja tudo bem com a sua família, que Deus esteja te abençoando. Hoje, queria contar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Sei que para todo mundo que já é um cristão há algum determinado tempo, já deve ter ouvido falar sobre essa parábola de Cristo. É uma parábola muito famosa que aparece nos 3 evangelhos, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. E ela fala muito mais para a gente do que necessariamente só está explicado nela. Porque Cristo explica essa parábola, mas ele passa um conhecimento que, às vezes, naquelas entrelinhas ali, tem muito mais coisa mais profunda para dentro da nossa vida. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Caso você não conheça a parábola do semeador, eu vou resumi-la aqui rapidamente. Conta que Cristo, ele subiu em um barco, estava na praia, e ele começou a falar para uma grande multidão que estava ouvindo ele ali. Nessa grande multidão, boa parte deles eram semeadores, ou eram pessoas de classes mais baixas, que tinham conhecimento de como funcionava o trabalho de um semeador. Então, ele falou literalmente, usando um exemplo que era prático para todos eles ali entender o que ele queria dizer. E ele começa contando a história sobre o seguinte: um semeador saiu para semear. E nisso, as primeiras sementes que ele jogou acabaram caindo num solo muito duro. E as sementes não conseguiram entrar nesse solo. E o que aconteceu? Que pessoas andando acabaram pisoteando essas sementes. E os pássaros acabaram devorando essas sementes. Da mesma forma, o semeador jogou a semente em um solo que existe uma pequena camada de terra, mas uma grande camada de rocha. Por ter somente aquela camada muito fina de terra, as sementes começaram a germinar, cresceram rápido, mas acabaram morrendo porque não conseguiam ter raízes profundas o suficiente para poder se instalar ali. Da mesma forma, acabou caindo também um terreno que existia muitos espinhos. E por existir muitos espinhos, elas começaram a crescer, mas foram sufocadas por aqueles espinhos. Mas existiam sementes que caíram num solo bom. E essas sementes que caíram num solo bom, elas começaram a crescer e a germinar e deram muitos frutos. 100, 60 e 30, assim sucessivamente. Esse é o resumo da parábola do semeador. Mas o que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Primeiro, por que não sei se você já teve oportunidade, mas aqui indo para Vargem Grande, essa parte aqui mais rural de Teresópolis, existem grandes plantações. E nessas plantações a gente acaba observando o seguinte: normalmente o agricultor ele começa a preparar o solo antes do plantio, exatamente para que possa aproveitar o máximo possível daquele solo. Mas esse semeador é um pouco diferente do que a gente vê na parábola. Ele começa a jogar as sementes antes de preparar a terra. É certo a gente pensar que o solo da Palestina era um solo muito rochoso. Então, por isso que boa parte das características que existiam nessa parábola, elas são descritas como um solo não muito apropriado para o nascimento. Mas existe a parte que é própria para o nascimento de semente. Todavia, existe um ponto muito legal de se ressaltar, que é o seguinte: naquela época existia o costume que era de jogar as sementes primeiro, para depois o carro do boi passar arando o solo. Ou seja, não era preparado o solo antes do plantio. Mas por que eu estou contando isso tudo para vocês? O que Cristo quer dizer para a gente é em relação à nossa vida. Por quê? Nós entendemos que a semente é a palavra de Deus. E o semeador, inicialmente, era Cristo, falando para aquelas pessoas, mas hoje em dia é toda pessoa que se dispõe a levar o Evangelho. Ou seja, você que está me ouvindo, e todas aquelas pessoas que se dispõem a levar o amor de Cristo para fora, a levar a palavra de Deus. O que isso significa? Que nós, na nossa vida, nem sempre vamos ter tempo para preparar o solo, porque preparar o solo exige um tempo. Existem pessoas que passam na sua vida e você não tem o tempo, não tem a convivência com ela para que aquele solo seja preparado. Você não sabe como ela é, mas a sua função, independente disso, é jogar a semente naquele solo. Mas aí você pode começar a me perguntar: se eu sei que é um solo duro, rochoso, por que eu devo continuar jogando semente ali? Você deve jogar a semente, primeiro, que a sua função é ser um semeador, é jogar a palavra de Deus. E segundo, conforme você vai jogando as sementes naquele solo, um momento aquele solo vai se tornar um solo propício para o plantio. Às vezes, o fato de você periodicamente jogar as sementes, periodicamente
levar a palavra de Deus àquele solo, ele pode ser por muitas vezes rejeitado, ele pode ser muitas vezes ser devorado por pássaros, ou os problemas que existem naquele solo ali, da vida daquele solo, impedir que ele cresça. Mas da mesma forma, em algum momento, aquele solo vai estar preparado para que possa crescer. Para aqueles que não me conhecem muito bem, a minha primeira formação é engenheiro ambiental e sanitário. E uma coisa que a gente acaba estudando é sobre recuperação de solos degradados, ou seja, solos que foram destruídos por algum tipo de erosão, ou por ação humana, ou por algo assim. E uma coisa que nós temos entendimento é o seguinte: se aquele solo ficar naquele exato estado que ele está por muito tempo, e nada ser feito nele, absolutamente nada, ele vai continuar estéril. Mas se você ficar jogando nele matéria orgânica, matéria que dá vida, aquele solo uma hora ele vai se tornar fértil. Uma hora ele vai poder ser transformado para que algo comece a crescer ali. A mesma coisa é a palavra de Deus. Nós devemos ter a nossa função de semeador, de levar a palavra dele e de fertilizar essas terras, jogando semente. Eu conheci um colega meu que a família dele evangelizou ele e ele recusou o evangelho. O irmão dele morreu evangelizando ele e ele recusou o evangelho. Um melhor amigo dele que era pastor evangelizou ele e ele recusou o evangelho. Mas um dia, ele acompanhando a filha dele em um culto jovem, ele ouvindo uma pregação de um jovem, ele se converteu a Deus. Não foi a pregação daquele jovem, porque quem trabalha no coração é Deus. A semente, a palavra de Deus é que trabalha ali. É o Espírito Santo que trabalha. Todavia, ele entende que todas aquelas pessoas, seus familiares, seu irmão, seu melhor amigo que era um pastor, o ato deles continuarem constantemente jogando semente naquele solo, transformou aquele coração duro, com o passar do tempo, em um solo fértil. Da mesma forma, a sua função é levar a palavra de Deus, demonstrar o seu amor, jogar a semente, por mais duro que seja o solo. Em algum momento, ele se tornará fértil para que a semente de Cristo possa crescer naquele coração. Afinal de contas, se a gente for analisar, um dos maiores pregadores que nós tivemos também dentro da história bíblica, que foi Paulo, ele começou assim também. Nós temos lá a famosa frase da luta dele contra os aguilhões, ou seja, aqueles espinhos que ficavam contra ele mesmo, porque eram sementes que foram jogadas dentro do coração dele, até que chegou o momento certo, que Cristo pôde germinar naquele coração e transformar aquela vida. Mas para que isso acontecesse, sementes precisaram ser jogadas. Não desperdice a oportunidade que Cristo está te dando de levar ao amor de Deus. Não desperdice a oportunidade de pessoas que estão à sua volta. Pode ser o seu porteiro do prédio, pode ser seu amigo, pode ser o motorista do seu ônibus, pode ser seu colega de faculdade, de escola. Não perca a oportunidade de falar do amor de Cristo para esse coração, pois em algum momento aquela semente irá germinar. Ela pode nem lembrar que você jogou aquela semente, mas o que ela vai lembrar é que a palavra de Deus começou a crescer naquele coração, porque às vezes, por mais duro que seja, por mais rochoso que seja, aquele solo foi preparado por Cristo com o passar do tempo. Vamos estar orando então? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Deus, quantos solos nós passamos, meu Deus, por quantas pessoas, Pai, quantos corações à nossa volta. E às vezes nós perdemos a oportunidade, Pai, de jogar a sua semente, jogar o seu amor, meu Deus, para aquele coração. Temos que ter um entendimento, Pai, que qualquer pessoa, Pai, independente de quem seja, Pai, se ela não tiver o Senhor no seu coração, Pai, ela é a pessoa mais infeliz do mundo. Ela pode transmitir, Pai, o maior sorriso do mundo para todas as pessoas, ser uma pessoa alegre. Mas se ela não tem o Senhor dentro do seu coração, Pai, ela não conseguiu descobrir ainda que ela pode ter tudo, mas ao mesmo tempo ela não tem nada. Que o Senhor possa trabalhar dentro de nós, Pai, para nos avivar, a ponto de nós continuarmos semeando cada vez mais, meu Deus, para que a sua palavra seja pregada, Pai, para que corações possam ser transformados, para que a sua vontade seja feita. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida, tenha uma ótima semana e valeu, galera.